Bem, gente, mais uma aula nossa, certo? E aí, dando prosseguimento ao nosso material, hoje nós vamos trabalhar com um conteúdo diferente do que trabalhamos na aula passada, certo? Esse é um conteúdo que eu tenho em mente que seja um conteúdo de extrema importância para todo e qualquer profissional, certo? É o momento em que o profissional deve repensar a sua postura como tal, certo? E pensar como ele quer que o mercado o veja. Essa aula de hoje nós vamos falar sobre marketing pessoal, certo? É a forma como que os profissionais se mostram para o mercado de trabalho. Eu costumo dizer sempre às pessoas um seguinte ditado: quem não se mostra não é visto. Então, se as pessoas não se mostram para o mercado não consegue enxergar as pessoas. O mercado não vai sentir necessidade de contratar essa pessoa, não vai sentir a falta dessa pessoa, certo? E não vai querer essa pessoa. Então, as pessoas que se mostram para o mercado de trabalho, elas são vistas, certo? Não adianta de nada. A gente viu lá em uma aula do módulo de sistema de gestão da qualidade, que lá todo e qualquer profissional é formado por um chá, certo? Todo e qualquer profissional tem um chá. Todo e qualquer profissional é dotado de conhecimento. Todo e qualquer profissional é dotado de habilidades, certo? Mas se não tiver atitude para mostrar esses conhecimentos e essas habilidades, nada feito. O mercado não vai perceber esse profissional, certo? E não vai sentir a necessidade de ter esse profissional junto com ele. Então, nada melhor do que a gente exaltar, do que a gente mostrar aquilo que a gente sabe para que o mercado tenha consciência de que nós sabemos fazer aquilo, certo? E dentro desse contexto engloba várias coisas. Já que nós estamos falando de marketing pessoal, nós iremos falar também um pouco sobre autoconhecimento, que nós temos que nos conhecer primeiro para depois perceber de que forma nós iremos nos mostrar para o mercado de trabalho, certo? Dando prosseguimento ao nosso material, vamos ter o seguinte: vamos ter aqui o conceito de marketing pessoal, ou seja, marketing pessoal é o conjunto de estratégias e técnicas aplicadas com planejamento e cuidado, a fim de melhorar a imagem do profissional diante do cliente, fornecedor, gestor e colegas de trabalho. Então, a imagem do profissional não deve ser boa somente na frente dos clientes, certo? Na frente dos fornecedores, do gestor da instituição, que é quem gera a instituição, certo? O que as pessoas costumam chamar de patrão, que eu penso que o termo correto é se chamar de empregador, já que existe o empregado e empregador, certo? E também os colegas de trabalho, certo? Esse é o momento que o profissional deve transmitir a sua imagem como tal para todos esses grupos que fazem parte do seu dia a dia. Então, esse seria mais ou menos um marketing pessoal no sentido estrito, certo? E aí, o que eu quero que vocês tenham em mente é que uma pessoa bem apresentável, ela tem lugar, ela tem espaço no mercado de trabalho. Isso é um cartão de visitas, certo? Então isso já é um que nós chamamos de diferencial competitivo. Você já sai à frente dos outros concorrentes que não se apresentam de uma forma legal, certo? Dizem que a primeira impressão é a que fica. Então a gente tem que utilizar essa primeira impressão para se mostrar para o mercado de trabalho, certo? E que essa nossa primeira impressão seja impactante, para que o mercado sinta o desejo de ter a gente lá com ele. Seguindo aqui, nós temos o seguinte: eu venho trazendo essa colocação para vocês e é a colocação mais correta que se existe. Você é sua melhor marca, certo? A sua melhor marca é você mesmo. Então você tem que fazer isso acontecer. Se você não fizer isso acontecer, nada feito. As pessoas não irão fazer a propaganda de você. Então você que tem que fazer a sua melhor propaganda, você que tem que fazer a sua melhor marca, certo? Você que tem que mostrar para o mercado que você é bom, certo? Sempre exaltando as suas qualidades, porém, certo? Porém, com uma certa dose de precaução, nada em excesso, certo? Então, já que você é a sua melhor marca, você tem que mostrar para o mercado isso. Você tem que mostrar para o mercado o bom profissional que você é. Tenha isso em mente sempre. Você é a sua melhor marca. A forma como você se mostra, como você se apresenta para o mercado de trabalho é que vai contar, é que vai dizer se o mercado vai te querer ou não, certo? De antemão, o mercado não sabe das suas competências e suas habilidades. Então, a priori, o que vai definir para o mercado de trabalho é a forma como você se mostra para ele, certo? Vamos lá. Qual é o principal objetivo do marketing pessoal? O principal objetivo do marketing pessoal, vocês poderiam me dizer, é mostrar o que a pessoa sabe, é mostrar a aparência da pessoa. Tudo isso vale, certo?
mas o principal objetivo mesmo do marketing pessoal, nós vamos ver que é distinguir profissionais que exercem funções parecidas. Essa questão de distinguir profissionais que exercem funções parecidas é a forma correta, porque eu não posso comparar um profissional que exerce um tipo de função com outro profissional que exerce uma função completamente diferente, certo? São segmentos diferentes, não podemos fazer esse comparativo. Nós só podemos comparar profissionais que exercem a mesma função, certo? Dentro da mesma função, exercendo o mesmo cargo, certo? Praticando as mesmas atividades, aí nós podemos diferenciar quem é bom e quem é ruim, ou quem é o melhor dos dois profissionais, certo? Então a comparação ela deve ser equiparada aos profissionais que exercem a mesma função ou funções parecidas. Nada de comparar uma pessoa que exerce uma função A com outra pessoa que exerce outra função B ou C. Não tem como se fazer esse comparativo, certo? Com o mesmo grau de competência, nesse caso, leva vantagem aquele que sabe como se mostrar para o mercado e como distinguir suas habilidades em relação aos seus pares. Então, o profissional, para ser feita uma comparação entre esses profissionais, eles devem exercer as funções parecidas ou as mesmas funções e com o mesmo grau de competência. Aí a gente coloca na balança para ver quem se sai melhor e quem se mostra melhor para o mercado de trabalho, certo? Nada de fazer comparativo entre profissionais que não exercem a mesma função, ou seja, profissionais que exercem funções diferentes, que não tem como. Eles necessitam de competências diferentes, certo? E grau de habilidades diferentes. Então não tem como fazer esse comparativo. Então esse é o principal objetivo do marketing pessoal, diferenciar os profissionais que exercem funções parecidas com o mesmo grau de competência, certo? Cada um junto com o seu grupo de atuação. E aí vem marketing pessoal. Como você se vende? Esse é um questionamento que eu trago para vocês, certo? Como você se vende? Como você se mostra para o mercado de trabalho? Aí entra aquele ditado popular que é bastante válido e forte. O marketing pessoal está aí para que as pessoas possam vender o seu peixe, se vender para o mercado, certo? Se mostrar para o mercado. E você tem que saber como você está se vendendo para o mercado, para você saber, para você analisar se você está se vendendo da forma correta, certo? Porque muitas vezes você fala assim, mas o mercado não me percebe, eu não consigo arrumar emprego. Muitas vezes você não está se vendendo da forma correta, você não está se mostrando da forma correta para o mercado. Então você tem que repensar, certo? Se a forma que você está se mostrando, que você está se vendendo para o mercado é a forma correta. Caso contrário, caso não seja a forma correta, você tem que repensar como que o mercado está atuando e aí você se vender da forma que o mercado necessita, certo? Aí depois você vai mostrar lá suas competências e suas habilidades, certo? Lógico, certo? Tem que ter atitude para isso. Então, de antemão, perceba como o mercado se comporta e analise se você está se vendendo da forma correta. Se não estiver se vendendo da forma correta, reinvente a sua forma de se vender para que seja totalmente compatível com o comportamento do mercado. Tranquilo? Vamos lá, importante. Por mais atitudes você quer que o mercado te admire, te deseje e sinta sua falta. Por quais atitudes, certo? Você quer que o mercado te admire, te deseje e sinta sua falta. Então, vocês têm que ponderar essa questão. Quais atitudes suas vocês querem que o mercado admire vocês? Por quais atitudes suas vocês querem que o mercado deseje, que o mercado sente necessidade, sente a vontade de tê-lo com você, ter você com ele? E por quais atitudes você quer que o mercado sinta sua falta, caso você não esteja presente? Isso é bastante importante. O mercado tem que sentir o desejo de ter você e tem que sentir também a sua falta na sua ausência. Quando sente a sua falta na sua ausência, isso significa que você é um excelente profissional. Quando te deseja, significa que você está mostrando resultado, que você é importante para a instituição. Então temos que repensar isso aí. Quais são as atitudes que eu tenho que eu devo ter para que o mercado me admire, me deseje e sinta a minha falta? Então, outro questionamento importante para vocês pensarem e colocarem em prática. Vamos lá. Aqui está falando de 10 dicas para fazer marketing pessoal. Eu trago aqui na lâmina 12 dicas para vocês e as outras duas eu deixo vocês complementarem com o que vocês acham que é ideal para fazer o marketing pessoal. Primeira dica, defina seu objetivo. Você tem que ter um objetivo profissional. Se você não definir onde você quer chegar profissionalmente, você não vai conseguir chegar a lugar algum.
Porque se você não tem um lugar definido onde você quer chegar, você pode chegar a qualquer lugar, certo? Então, definir o objetivo é o primeiro de todos. Eu quero chegar a tal lugar. Quando eu defino o meu objetivo, defino onde eu quero chegar, eu consigo saber por onde seguir, certo? Por onde seguir, como seguir, certo? E quando seguir. Segunda dica, melhore suas habilidades de comunicação. O mercado exige pessoas que sejam totalmente comunicativas, certo? Pessoas que saibam falar bem, que saibam se comunicar bem, e aí falar bem não é falar bonito. Falar bem é falar da forma correta. Quando a gente fala da forma correta, a gente está abrangendo, certo? E está mostrando que nós temos habilidades de comunicação e principalmente habilidade de conhecimento com a nossa língua, que é a mais pura obrigação de todo e qualquer profissional, certo? Então, tenha em mente, falar bem não é falar bonito, e sim falar corretamente. Terceira dica, qualifique-se. Nunca seja um profissional que acha que já sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo, certo? É sempre importante estar em constante processo de qualificação, constante processo de aquisição de conhecimento, principalmente na área que você atua ou que você quer atuar ou que você almeja, certo? Cuide do seu visual. O visual do profissional tem que ser adequado a tal, certo? Então, se você é um profissional que você quer ser bem visto pelo mercado e você não cuida do seu visual para que o mercado lhe veja também, que o mercado também olha esse lado. Como eu falei para vocês, a primeira impressão é a que fica, certo? Então, o seu visual tem que ser adequado ao que você almeja ou ao que você é, certo? Aprenda a trabalhar em equipe. Nós sabemos que nenhuma instituição consegue trabalhar isoladamente. Todos os processos de todas as instituições, eles são geridos, certo? E executados através de equipes. Então, dessa forma, todo e qualquer profissional é totalmente dependente, totalmente ou parcialmente dependente do seu colega de trabalho. E se a gente não consegue trabalhar bem em equipe, nada feito. Quando a gente não consegue trabalhar bem em equipe, gera dentro da instituição o que nós chamamos de ruim ou péssimo clima organizacional, certo? É quando há um atrito entre um colaborador interno e outro, certo? Quando há uma desavença entre um colaborador interno e outro. Então, esse atrito entre dois profissionais ou mais, certo? Gera um clima que não é satisfatório ao ambiente da instituição. Então, saber trabalhar em equipe é um fator preponderante para todo e qualquer profissional, certo? Outra dica, seja simpático e empático. Lógico, isso conta muito. A educação, certo? Simpatia, empatia, forma de tratar as pessoas, certo? Cordialidade, tudo isso conta. Você deve fazer com que os consumidores, com que os fornecedores, com que os empregadores, com que os seus colegas de trabalho sintam de vocês empatia e não antipatia, que é ao contrário. Empatia é você fazer com que as pessoas falem aquele ditado que acontece muito. Fui com a cara dessa pessoa, certo? Gostei dessa pessoa de cara. Então é fazer com que isso aconteça, certo? Empatia é justamente o contrário de antipatia, certo? Empatia é fazer com que as pessoas gostem de você, com que as pessoas te admirem, com que as pessoas sintam a vontade de estar com você. Oitava e última dica, cuide da sua imagem virtual, certo? Isso é bastante importante, principalmente no momento de pandemia que a gente vive, onde as pessoas estão cada vez mais conectadas às redes, certo? E aos aplicativos de mensagens, aplicativos de redes sociais, certo? A gente tem que ponderar principalmente as questões em relação às postagens, certo? A vida profissional de qualquer indivíduo, ela está também atrelada à vida virtual, certo? O indivíduo ele tem que tomar cuidado com aquilo que ele posta, certo? Nas suas redes sociais, nos seus aplicativos de mensagens, porque as pessoas estão de olho nisso, certo? Então, não tem como você ser um bom profissional e tratar a sua vida virtual diferente. Não, tem que acompanhar, certo? Lógico que no momento da sua vida virtual pode ser um momento de lazer, certo? Mas a gente tem que ter ponderação em relação a isso aí. Então, essas são as 8 dicas, certo? As outras 2 dicas é com vocês que vão definir quais são as dicas que vocês criaram para fazer o marketing pessoal de vocês. E o que acontece? Alguns pontos aqui que é importante a gente ter em relação à questão do marketing pessoal.
você não deve jamais ficar acomodado. Você deve sair da sua zona de conforto, certo? Olha o que diz aqui, ó. Saia da zona de conforto. Se acomodar é acabar bloqueando o seu desenvolvimento e crescimento profissional e pessoal. Então, o profissional deve ser um profissional proativo, certo? Que mostra mais abaixo. Ele deve estar sempre à frente do seu concorrente. Criatividade, bastante importante para todo e qualquer profissional. Criatividade, isso quer dizer que é um diferencial competitivo. Estimule sua criatividade e inove. Você se sente motivado e fica mais produtivo, o que irá refletir fortemente na sua imagem diante das pessoas. Uma pessoa criativa, certo? Está sempre à frente das outras. É o que nós chamamos de diferencial competitivo. E aí vem outro, proatividade, certo? É aquele profissional que não espera, certo? Que seja solicitado uma atividade para ele fazer. Se ele sabe que tem que fazer, ele vai lá e faz. Não espera ser solicitado, não espera que peçam ou que mandem ele fazer, certo? Busque soluções diante das mais diversas situações, buscando sempre o melhor. Tenha iniciativa. Ser proativo é ter iniciativa, é fazer aquilo que tem que ser feito antes de ser pedido ou ser mandado. E saiba ouvir as pessoas. Seja profissional, certo? Isso é bastante claro para toda e qualquer pessoa. Evite trazer problemas pessoais para o espaço de trabalho. Lógico que acontece. Nós somos seres humanos dotados de sentimentos e emoções. Muitas vezes não tem como evitar essa questão de levar problema para o ambiente profissional, mas devemos tratar da forma mais cordial e da forma mais profissional possível. Por quê? Costumamos dizer que a vida profissional está sempre atrelada à vida pessoal. Se você está bem pessoalmente, você vai estar bem profissionalmente. Se você está mal profissionalmente, você estará mal pessoalmente. E se você está mal pessoalmente, estará mal profissionalmente. Então, muitas vezes, não tem como não atrelar isso aí. Não tem como não ocorrer o fato de levar um problema pessoal para um ambiente de trabalho. Mas, se isso acontecer, nós devemos tratar esse problema com o maior índice de profissionalismo possível. Certo? Não exale mau humor no ambiente profissional. É normal ter dias ruins, mas não deixe transparecer. E isso aqui, gente, ó, essa questão de ser profissional, é que eu falei para vocês. Quando está com um problema pessoal que leva para um ambiente de trabalho, que você lá chega mal-humorado, que está em um dia ruim, e esse você transmite para as pessoas, você desconta nas pessoas, gera o que eu falei lá anteriormente, um ruim clima organizacional. Fica um ambiente ruim de se conviver nesse momento, certo? E outra aqui, melhore sempre. É aquela questão de sempre estar procurando conhecimento, sempre estar procurando adquirir novas habilidades, cursos que possam ajudar você a crescer como profissional e como pessoal, certo? E isso é fazer um bom marketing pessoal. E aí o autoconhecimento é bastante importante também, que nós devemos nos conhecer antes de conhecer qualquer outra pessoa e nós devemos nos conhecer antes de começar a nos vender. Até onde você se conhece? Isso é bastante importante também. Eu tenho que saber até onde eu me conheço, certo? Para que eu não possa dar um passo além daquilo que eu posso fazer, certo? Isso é de extrema importância e que vocês levem para toda a vida de vocês. Até onde você se conhece, certo? E isso vocês devem tratar com o maior cuidado possível. Tranquilo, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje de autoconhecimento e marketing pessoal, certo? Fator preponderante para que vocês possam se mostrar para o mercado de trabalho, para que vocês possam se vender para o mercado de trabalho. Então o que a gente tem que ter em mente é isso. Muitas vezes o mercado de trabalho não nos percebeu ainda, não nos viu, porque nós estamos nos mostrando da forma errada. O mercado está agindo de uma forma e nós estamos nos mostrando de outra forma. Então nós temos que perceber como que o mercado está se comportando para poder nos apresentarmos da forma correta para que o mercado possa nos ver, certo? Nos admirar, sentir a vontade de nos querer, certo? E sentir a nossa falta caso nós não estejamos presentes. Então nós devemos agir dessa forma. Tranquilo, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Vou colocar lá também alguns vídeos de como se vender, de como se mostrar para o mercado de trabalho, como se comportar como um profissional da área, certo? Para que vocês possam também adquirir umas novas habilidades em relação a essa questão.
Então, assistam a aula, certo? E aí vocês podem ter uma grande quantidade de conhecimentos que foram adquiridos.